Basicamente, a gente vai ter que é esse objeto aqui, lembrando aí do truque dos projetores, do θ mini, do ômega mini e tal. E aí vocês vão preparar o propagador e vão observar que vão aparecer dois polos. Então, e é importante vocês observarem onde é que esses polos vão se localizar. Vocês vão encontrar um polo no setor dos tetas e vão encontrar um polo no setor dos ômegas. O setor dos ômegas é o setor longitudinal. O setor dos tetas é o setor transversal. Então a gente vai encontrar um fóton de spin 1 nesse setor e um fóton de spin 0 nesse setor. Vamos ver que nesse caso a gente vai ter um fóton, como o Dória falou, um fóton longitudinal. Então eu estou deixando esse exercício, um fóton tipo um fóton escalar. Então, que não é a polarização zero de um vetor massivo. É uma partícula escalar independente. Vai estar aí. Então, a gente na próxima aula vai começar simples. Eu acho que esse exercício deve estar feito em algum canto aí, mas é só para discutir o exercício. E aí nós vamos começar a analisar agora a questão do resíduo dos propagadores de campos de natureza vetorial ou tensorial. Porque agora a gente tem um problema da métrica do espaço-tempo interferindo no resíduo do propagador. Né? Então, podemos calcular esse propagador, vocês vão ver que vai aparecer θ e ômega que eu posso escrever em função do R. Então, por exemplo, o propagador típico do campo vetorial do fóton, né? Não massivo, claro, mais R estão aqui, é esse aqui. Então, a métrica do espaço de Minkowitz, ela aparece como uma matriz de resíduos nesse polo. Para K2 igual a zero, eu não tenho um polo, eu tenho uma matriz. O resíduo do propagador do polo é uma matriz. Por quê? Porque o próprio propagador tem um caráter matricial. Então, é uma matriz 4x4 do espaço de Minkowitz. Então, a questão, a positividade, a gente não vai mais falar da positividade do resíduo. Mas como eu tenho uma matriz de resíduos, a gente vai falar na positividade da matriz de resíduo. E a gente sabe quando que uma matriz é positiva definida ou não. Uma matriz é positiva definida quando ela tem altos valores positivos. Agora, se ela tiver altos valores negativos, né, então pode ter problema de enfrentar alguns valores. Então, na próxima aula, vamos trabalhar um pouco mais os campos vetoriais e vou falar com a Vitória de elevador potencial e vou começar a falar das simetrias. Então, eu deixo isso aqui para vocês encaminharem. Mais uma coisinha como exercício também. O exercício que eu vou deixar vai ser o seguinte: suponha que a gente tenha campo. Tem dois campos escalares. Dois campos escalares. Então, A, B e quatro campos escalares. Vamos dizer, esse campo aqui é escalar, pseudo-escalar. Escalar, pseudo-escalar. Não é essa necessidade de a funções.
o seguinte. Tem esse lagrangiano aqui. Esse aqui é o setor, vamos dizer assim, aqui a gente chama o setor escalares. Claro, livre, aqui está tudo de campo livre ainda, né? Inverso. Que é o que descreve. Descreve os escalares. Depois tem um setor fernal, então eu não coloquei aí. Mas a gente pode. Então, aqui vocês. Só para vocês trabalharem um pouco o conceito de campos auxiliares. Vamos tirar os propagadores aqui. Então seria interessante tirar todos os propagadores. Então, propagador de A com A, propagador de A com E, propagador de F com E, propagador de B com D, propagador de B com E, B com G, propagador de G com G. Vocês podem observar que os dois setores. A contribuição da simetria. Oi? A grande contribuição da simetria foi que daí deu essas coisas mistas. Sei que na primeira a gente fez supersimetria. Isso ficou bem, você misturou bem essas tipo de variedade de campos diferentes. Ela que. Aqui, observem que A e F estão mistos, B e G estão mistos separados. Então não precisa trabalhar, eu não vou ter propagador, função de Green de A com G, porque A não se mistura com G. Eu tenho só o dublete A com F e o dublete de B com G. Vamos tirar esses objetos aqui, esses propagadores aqui, para poder fazer a análise dos polos também e ver qual era o significado, porque eu queria que vocês prestassem atenção na peculiaridade desses dois propagadores aqui. Eles vão ter polos normais, tudo, mas eles têm um caráter mais peculiar em relação ao campo escalar. Claramente, o que vocês estão observando desse lagrangiano aqui, uma coisa já que salta aos olhos, é que F e G não tem termo cinético. Todo o aparecimento deles no lagrangiano, independentemente deles terem dependência espaço-temporal ou não, ele aparece. Ele não tem energia devido à variação espaço-temporal dele. Ele é um campo que praticamente ele não flutua, né? Ele não tem a medida da derivada, mas ele está lá. Então é o que a gente chama de campo auxiliar. E o caráter dele ser um campo auxiliar vai ficar mais claro para vocês. Ao computar o propagador, vocês vão ver o confronto nítido entre o propagador de A com A e de F com A. Então vai ficar bem claro qual é o caráter de um campo auxiliar. Só para vocês amadurecerem um pouco essa questão. Então na próxima aula eu acho que a gente consegue, trabalhando o campo vetorial, mais em detalhe, questão do setor de escalares dentro do campo vetorial, a gente vai ter uma discussão assim, mais para finalizar essa coisa dos resíduos, né? Quando a estrutura do espaço-tempo começa a interferir. Depois aí a gente está pronto para começar a parte de interações. Tá? Então tá legal. Agora só uma questão de semana que vem, sexta-feira, pode ver.